Oi, meus amores! Na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto da semana passada, que é a formação dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai continuar esse assunto. A continuidade do assunto de hoje começa a partir da página 104 do livro de vocês, tá bom? Então, bora lá! O processo de independência, tá? Então, a gente sabe já, bora só recapitular. A gente sabe que foi feita a formação das 13 colônias, tá? As 13 colônias são colônias, né, que são comandadas, né, pelos monarcas ingleses, tá? Pelos ingleses, tá? Então, uma colônia inglesa, tá? Na semana passada a gente falou que, até o primeiro momento, os ingleses deixavam, né, esses colonos e essas 13 colônias serem independentes, cada uma produzia da forma que quisesse, tá bom? E aí, só que vai chegar um determinado momento, que eu também falei na semana passada, que os ingleses vão começar a interferir no comando das 13 colônias. Mas, tia, por quê? Eu não lembro mais. Eles deixaram os colonos livres para fazer o que eles quisessem. E aí, chega um determinado momento, esses colonos eles vão fazer a comercialização de alguns produtos, principalmente do rum, tá? Para outras localidades. E isso vai trazer um problema para a Inglaterra. Por quê? Porque os norte-americanos, esses colonos, eles vão ser os principais concorrentes dos ingleses. Então, os ingleses vão pensar, poxa, mas se a colônia é minha, né, quem governa sou eu lá, por que eles vão fazer concorrência comigo? Não. E aí foi que os ingleses começaram a fazer o quê? Baixar uma série de regras, tá? De regras que os colonos deveriam executar a partir de um determinado momento. Mas bora lá. Na segunda metade do século, tá? Século XVIII, a Inglaterra baixou uma série de leis opressivas, tá? Então, uma forma de obrigação, que afetavam duramente os colonos norte-americanos, tá? Então, imaginem só que a Inglaterra, como eu falei semana passada, ela vai, né, colocar algumas leis opressivas, uma forma de oprimir, né, de reprimir esse povo, esses colonos. Então ela vai colocar leis que não vão favorecer esses povos, esses colonos, tá bom? Uma das coisas que eu falei pra vocês é pela questão da comercialização, e outra que é muito importante, um fator muito importante, porque a Inglaterra tinha se metido em várias guerras, e uma das guerras que ela tinha se metido era a Guerra Franco-Índia. Então, se meteu nessa guerra e acabou perdendo, né? E perdendo de que forma? Economicamente, muitas das vezes, em questão de soldados. A Inglaterra também se meteu na Guerra dos 7 Anos e também houve um enfraquecimento, até que apesar do momento que a Inglaterra, ela ganha essa guerra, né, no final, mas ela sai economicamente ruim a situação dela. Por quê, tia? Porque ela investiu muito, ela investiu em arma, ela investiu em soldados, ela teve um grande investimento. Então agora ela precisava recuperar economicamente. E uma das formas de recuperar economicamente é o quê? É buscar nas colônias. Essas colônias que antes eles não tinham, não tinham tanto poder assim, porque eles deixaram essas colônias livres, economicamente livres, né? Cada colônia fazia o que quisesse, era autônoma. E agora não. Vendo que precisava-se de dinheiro, precisava de uma fonte, né, de riqueza, a Inglaterra vai oprimir essas colônias e vai opor algumas leis, tá? Olha lá, a primeira lei que a gente vai falar é a lei do açúcar, tá? 1764. Olha lá, altos impostos sobre os melaços. Lembram que eu falei para vocês, né? Que o norte-americano do centro-norte, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a fazer aquele círculo, como eu expliquei na semana passada para vocês, né? Eles vão, em determinado momento, comprar melaço em tal lugar para fazer o rum. Vão para a África, vender esse rum em troca de escravos. Vão trazer esses escravos para a Tilha, tá? E aí, nessa Tilha, eles vão vender esses escravos. E aí, com a venda desses escravos, eles vão pegar mais melaço para produzir mais rum. Beleza? Até aí? E agora, né, a Inglaterra vai cobrar altos impostos sobre o melaço, tá? Esse melaço que antes esses norte-americanos eles poderiam comprar dos franceses e holandeses, tá bom? E agora ela vai cobrar altos impostos sobre o melaço, né? Sobre, digamos, esse açúcar,
sobre o vinho, café, seda e o linho. E obrigava os colonos a comprarem melaço na artilha inglesa. Então, olha só, a Inglaterra vai começar a impor o quê? Altos impostos em cima de produtos que esses norte-americanos, né, compravam. Olha, como vinho, como café, seda, linho e o próprio melaço, que o melaço era muito importante porque através do melaço que eles produziam a bebida que eles conseguiam comercializar e vender para outras localidades, certo? Então, a Inglaterra ela vai fazer o quê? Ela vai cobrar altos impostos em cima desses produtos. E aí, antes da Inglaterra impor, fazer essas leis, se tinha o quê? A ideia do que esse pessoal, essas colônias do centro e norte, eles faziam o quê? Eles comercializavam, tentavam comprar o melaço de localidades como áreas francesas e holandesas, então onde o melaço ele era muito mais economicamente mais baixo, ou seja, era mais barato para eles, né? E aí, só que a Inglaterra pensou, poxa, mas eu tenho na minha artilha melaço, por que eles não compram de mim? Então agora a Inglaterra vai fazer o quê? Não, vocês são obrigados a comprar lá da minha artilha, da artilha inglesa. Então a lei do açúcar obriga então os colonos a comprar o quê? Tá? Na artilha inglesa. Beleza? Olha lá, outra lei, a lei do selo, 1665, dizendo que todos os contratos, jornais, cartazes e tudo que fosse circulado nas colônias deveria ter o selo, deveria se ter um selo. Mas tia, quem é que vendia esse selo? O governo inglês. Então, eles obrigavam, né, a Inglaterra obrigavam tudo que fosse produzido em questão de escrita e tudo mais, como cartazes, cartas e tudo mais, documentos, tivesse aquele selo inglês. Só o governo inglês tinha aquele selo e só o governo inglês vendia aquilo. E isso já começou a trazer para os colonos um pouco de revolta. Por quê? Porque eles queriam que fosse reavido essa questão desses selos, que não tinha sentido esses selos. Tá bom? Olha lá. A outra foi a Lei do Chá, 1773. A Inglaterra deu controle para essas companhias das Índias Orientais sobre a venda de chá nas 13 colônias. Então imaginem que antes existia essa questão dessa venda de chá por outras companhias. Mas a Inglaterra fez o quê? Ela chegou e falou, não, agora você só tem que comprar da colônia, né, das 13, você já tem que comprar da companhia das Índias Orientais, que eu estou mandando para vocês. Vocês são obrigados a comprar dessa companhia. E aí é o que traz alguns problemas. Por quê? Porque esses colonos não vão aceitar mais uma vez. Porque antes não tinha lei e agora tem lei excessivamente. Então eles não vão gostar dessa relação. E aí o que eles vão fazer? Eles vão acabar entrando em um conflito. E aí em determinado momento, eles vão, né, durante a madrugada, 150 colonos vão fingir que eles são indígenas, vão entrar, né, nas embarcações da Companhia das Índias e vão pegar esses chás e vão arremessar na água. E aí vai ser chamado essa revolta da festa do chá, tá? Porque esses colonos vão jogar todos os chás na água, né? Vários lotes de chá na água. E aí vai ser chamado de festa do chá. Tia, meu Deus, tia, e agora o que vai acontecer? Vai trazer consequências, vai ter consequência, porque imagina, o chá, ele é um produto para ser comercializado. Esse chá deveria ser vendido, né, nessas colônias. Então essas companhias não podem ficar no prejuízo. Isso vai trazer um conflito, tá? Até porque os colonos fizeram isso como uma forma de protesto. Estavam protestando pelos seus direitos. Não estavam achando legal, seriam obrigados a comprarem chá dessa companhia. As leis intoleráveis, 1774, tá? Então bora lá. O fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem pelo prejuízo pela festa do chá, tá? Então imaginem só que esse decreto, essa lei, ela vai obrigar que essas pessoas, esses colonos, paguem, né, por terem jogado esses chás todos na água. Mas vocês acham mesmo que esses colonos eles vão aparecer e querer pagar? Não, não vão querer.
né? Não vai acontecer isso. E aí, por conta disso, vai haver outra lei que é o seguinte: vai haver a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. Então, o exército inglês, ele vai fazer o quê? Ele vai invadir essa cidade, ele vai ocupar essa cidade e oprimir os colonos para que esses colonos se apresentem e paguem, né, para esse prejuízo. Só que deixa estar que essa questão dessa ocupação desses soldados vai trazer um problema, porque a Inglaterra já não tinha muito dinheiro. E para manter uma boa quantidade de soldados do exército na colônia, ela vai precisar de dinheiro, tá? E aí, o que também a coroa inglesa vai fazer? Ela vai pegar e vai dizer o seguinte: olha, colonos, vocês são obrigados a alimentar esses soldados enquanto eles estiverem aí. Então, mais uma vez, os colonos estavam submissos às leis, né, da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra estava impondo as coisas que eles não eram acostumados. Um outro ponto é o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Então, esses colonos que vão chegar, a coroa inglesa, ela vai chegar, né, nesses colonos, e vão pegar esses colonos e vão fazer o quê? Vão julgá-los nas suas cortes, né? E aí vão acabar, né, digamos assim, matando esses colonos por terem se rebelado. Só que esse ponto aí é só uma pontinha de tudo que vai acontecer aqui na frente, tá? E olha lá. E aí, esses colonos, eles não, como vocês estão vendo, eles não estão satisfeitos. Não estão achando legal passarem por isso. Porque, gente, pensa só, eles não eram acostumados. A Inglaterra deu toda a autonomia para eles. E agora a Inglaterra simplesmente veio impor algo que não era para eles estarem impondo para os colonos. E os colonos, claro, vão começar a se rebelar. E aí a gente vai ter um movimento de independência. Esses colonos vão começar a querer fazer o quê? Não, bora tentar ser independente. Bora tentar nos organizar, né? Conversar com a Inglaterra, né? Para que haja um meio termo, para a gente viver bem. Todo mundo vive bem aqui nas 13 colônias e a Inglaterra tudo bem. Até porque eles queriam também deixar de ser tão submissos como a Inglaterra estava impondo para eles. E aí é nesse momento que a gente tem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, na qual os colonos, eles vão se juntar e eles vão escrever uma carta para o rei pedindo, né, que diminuísse os impostos, né, que ficasse numa boa. E aí o que o rei vai fazer? O rei não vai aceitar isso. Essa questão dessa carta que ele vai escrever, eles vão escrever também como uma forma de protesto contra as leis, dizendo que eles queriam que fosse amenizada essas leis, principalmente a do selo, porque não tinha sentido do selo, a do melaço também não tinha sentido, né? E essas leis intoleráveis, principalmente porque tinham sido julgados muitos colonos pela questão da festa do chá. E aí o que eles vão fazer? A monarquia inglesa, ela vai fazer o quê? Em resposta a esses colonos, porque a monarquia inglesa também já estava super chateada com isso. E aí o que ela vai fazer? Eles vão pegar e vão queimar os depósitos de armas dos colonos. Para que haja o quê? Para que os colonos não tenham como reagir se houvesse um conflito. E isso faz com que os colonos fiquem cada vez mais chateados, porque eles não vão aceitar bem essa história de pegar e queimar. Eles foram com uma carta para conversar com eles e eles não aceitaram. Foram em represália e queimaram o depósito de arma deles. E aí é nesse meio termo que ocorre o quê? O conflito. Vai haver um conflito. Os colonos já estavam chateados e eles vão entrar em conflito. E aí vai ter a Batalha de Lexington. E a Batalha de Concorde, tá? Em 1775, onde os ingleses vão entrar em conflito com os colonos, tá? E eles vão entrar em conflito e vai chegar um momento que os colonos vão acabar conseguindo, né, vencer essa guerra. Principalmente, tá? Porque eles também vão ter algumas forças, e vão ser 13 colônias juntas, né? Para reivindicar, principalmente nessas batalhas, estão reivindicando que a sua independência. Eles querem ser independentes, serem livres para fazerem o que eles bem entendem. Ou seja, que cada colônia
ela economicamente, ela deu o jeito dela, né? Cada colônia produza e consiga sobreviver, né? O seu povo consiga sobreviver com uma forma de trabalho. Olha lá, em 4 de julho de 1776, ficou pronta a declaração, tá, de independência. Se declaravam-se livres e independentes. Seu autor foi Thomas Jefferson, tá? Então imaginem só que em 4 de julho houve, né, esse documento que declarava independência. Então é um documento que os colonos estavam mandando, né, para a monarquia inglesa, dizendo o seguinte: olha, a partir desse documento aqui, a gente está se declarando, né, independente de vocês. A gente, cada colônia aqui vai ser independente de vocês. Vocês não vão mais mandar aqui. Só que não é bem assim, né, gente? Porque os ingleses não vão aceitar muito bem isso. Não vão achar legal isso, tá? E aí vão continuar entrando em conflito. Cada vez mais entrando em conflito com os colonos, tá? Até porque, olha, deixa uma coisa tem que ficar evidente. Os colonos, eles partiam da ideia do iluminismo, né? Naquela ideia dos autores que diziam o quê? Que as pessoas deveriam ser livres, falar, pensar e fazer o que elas queriam, né? E deveriam ter um governo na qual amparasse isso, fosse de amparar, desse uma melhor vida para as pessoas, a independência, o fortalecimento das pessoas, que as pessoas pudessem pensar e tudo mais, e não ficassem coagidas. Então, é um dos pensamentos, né, do iluminismo, porque o iluminismo vem buscando isso, né? As pessoas consigam ser livres, né? Não fiquem mais presas àquelas ideias da igreja, ou muito presas ao absolutismo, ou seja, a ideia de sempre haver uma monarquia, né, opressora, que vai fazer o quê? Que vai oprimir o povo, o seu colono, tá? Então, esses colonos, eles partiram dessas ideias iluministas. Então, por isso que o decreto, a Declaração da Independência, ela foi para frente, a partir desse pensamento iluminista, tá? Olha lá. E aí, houve também a Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas durante 6 anos. Então, durante 6 anos houve o quê? O conflito entre os patriotas, né, que são esses colonos que vão continuar tentando ter sua independência, tentar ter sua libertação, contra os Jaquetas Vermelhas, né? Ou seja, que são exércitos, né, ingleses. E aí vai durar 6 anos esse conflito. Então, durante esse conflito, vai também haver o seguinte: esse conflito, os colonos muitas das vezes eles não vão ter tanto apoio. As 13 colônias estão se apoiando. Só que a França vendo muitas das vezes que esses colonos eles precisavam, né? Eles precisavam de ajuda. E o que a França vai fazer? Vão apoiar com armas, com soldados, com tudo o que esses colonos precisam para essa independência, tá? E aí eles vão dar essa força para os colonos e os colonos vão ganhar. Tia, mas por que a França ela está apoiando os colonos? Porque simplesmente a França tinha entrado em conflito com a Inglaterra em um determinado momento na Guerra dos 7 Anos. E a França tinha dado uma parte do seu território para os ingleses. E aí a França queria o quê? Que a partir do momento que os colonos ganhassem a guerra, a Inglaterra ela ia perder um pouco do seu poder. E também por quê? Porque ia haver um enfraquecimento da Inglaterra. E a França queria o enfraquecimento da Inglaterra, tá? Para ela reconquistar suas terras e pela questão comercial também. Então, por isso que a França ela vai dar um apoio, tá, para esses colonos ingleses, esses colonos contra os ingleses, tá bom? Olha, em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias. Foi feito o quê? A Inglaterra, ela declarou que a independência das 13 colônias. E a partir desse momento, as 13 colônias, né, não seriam mais colônias da Inglaterra. Não seriam, digamos, como se fosse território da Inglaterra. A partir desse momento, é um momento de libertação, tá? Por quê? Porque agora poderia se ter os Estados Unidos, né? As colônias seriam livres e autônomas para fazer o que elas queriam.
tá? E aí a gente vai ter a Constituição dos Estados Unidos. Olha lá, a Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista presidencialista. Então, imaginem só que a partir desse momento, a Constituição, ela define que cada colônia dessas 13, elas fossem o quê? Dessas 13, elas fossem o quê? Independentes. Cada uma ia ter seu próprio governo, cada uma ia ter seu prefeito, seu governador, né? Cada uma ia organizar de acordo com o que queria. Nenhuma ia depender da outra. Elas iam ser autônomas, né? Independentes. E elas seriam, né, uma república federalista, né, que cada colônia dessa seria de como se fosse uma cidade e teria uma pessoa governando e teriam, né, os Estados Unidos o quê? Um presidente, aquela pessoa que faria o quê? Que governaria, né, os Estados Unidos todinho. E aí também baseado, né, na questão iluminista, nos pensamentos iluministas, foi-se feito também, né, a divisão dos poderes. Os poderes eram divididos em executivo, tá, legislativo e judiciário. Então foi feita a divisão, cada um no seu quadrado, cada um fazia a sua governança, tá? Então no executivo aqui a gente tem o quê? O presidente que tem o poder de governar todos os estados, né? É como a gente tem no Brasil, né? Hoje a gente tem um presidente e a gente tem cada estado um governador. E aí cada governador faz as suas leis. Porém, a gente tem, acima do governador, a gente tem o quê? Um presidente. Lá é bem parecido, tá bom? Por quê? Porque a gente tem um presidente que governa geral, tá? A gente tem o poder legislativo, né? Aquelas pessoas, ou seja, aquele conselho, aquela instituição que governa, né? Como se fossem deputados, deputado federal e estadual lá. E aí a gente tem essas pessoas que vão fazer o quê? Elas vão, né, fazer as leis. A obrigação dela é fazer as leis e organizar. E aqui a gente tem o judiciário também, aquela pessoa que vai colocar em execução aquelas leis, vai verificar aquelas leis de fato para ocorrer uma ordem, tá bom? A gente também tem, em relação aos Estados Unidos, uma cidadania limitada, tá? Por quê? Porque após essa Constituição aqui, a ideia deles foi o seguinte: Estados Unidos é terra de todos, só que na realidade não é bem assim. Por quê? Porque a partir desse momento, os indígenas vão começar a se sentir oprimidos. Por quê? Porque se é terra de todos, alguns comerciantes, algumas pessoas, né, que têm um poder maior, uns colonos que têm um poder maior, vão querer invadir as terras indígenas, vai fazer essa invasão dessas terras indígenas para adquirirem produtos dessas terras indígenas. E aí os indígenas vão ser oprimidos. A gente também tem a ideia do quê? Lembra que eu falei para vocês que na aula passada que alguns africanos também vieram para esse continente, também vieram para essas colônias. Então, imaginem só que quando há essa libertação, essa independência dos Estados Unidos, há o que também? A questão do escravizado, ele está, né, nesse meio desses colonos também. Ele ser livre, só que ele não tem muito poder. O escravizado, ele continua tendo uma vida muitas vezes de miséria e sendo discriminado, como até no dia de hoje, tá? Até no dia de hoje, a gente tem muitos negros, né, descendentes, né, lá nos Estados Unidos, que ainda são muito reprimidos, que ainda vivem, né, a questão da repressão, né, são muito marginalizados muitas vezes. Um outro fato, a mulher, com essa Constituição aqui, com essa independência, a mulher também não tem o direito ao voto. A mulher, ela não tem muito direito. O direito mesmo é dado para aqueles colonos homens, tá bom? Um outro fato que, após essa independência, houve uma repercussão muito grande, tá? Dessa ideia. Por quê? Porque a colônia, essa colônia que era inglesa, ela teve sua independência, certo? Os Estados Unidos foi independente. E isso, né, fez que essa ideia de independência se espalhasse pelo mundo e outras colônias também aderissem, querer, né, também fazer a sua declaração de independência. Outras colônias também
pediram para ser independentes e conseguiram ser independentes. Então, a independência dos Estados Unidos, ela é o primeiro passo, ela é a primeira colônia, né, da América que vai ser o quê? Vai se tornar independente. E aí vai ter uma repercussão muito grande em relação a essa independência deles. Tá bom, amores? É só isso. Espero que vocês gostem. Até a próxima aula. Beijos, tchau!